Divulgada uma nova pesquisa do Ibope sobre a disputa para o primeiro turno das eleições municipais de Porto Alegre. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer, se levarmos em conta a margem de erro, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta: se a eleição para prefeito de Porto Alegre fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Sebastião Melo, do PMDB, que na primeira pesquisa estava com 10% dos votos, subiu para 22% na segunda e agora aparece com 29%. Com a margem de erro, fica entre 26% e 32%. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, que tinha 12% das intenções de voto, subiu para 17% e permanece com 17%. Com a margem de erro, fica entre 14% e 20%. Raul Ponte, do PT, começou com 18%, passou para 19% e agora está com 17%. Com a margem de erro, tem entre 14% e 20%. Na primeira pesquisa, Luciana Genro, do PSOL, estava com 23% dos votos. Depois foi para 17% e agora 12%. Com a margem de erro, fica entre 9% e 15%. Maurício Ziedrick, do PTB, passou de 3% para 4% e agora está com 7%. Com a margem de erro, fica entre 4% e 10%. Marcelo Quiodo, do PV, que no início tinha 2%, caiu para 1% e agora continua com 1%. Com a margem de erro, fica entre 0% e 4%. Júlio Flores, do PSTU, que tinha 3%, na segunda pesquisa ficou com 1% e permanece com 1%. Com a margem de erro, fica entre 0% e 4%. Fábio Osterman, do PSL, aparecia com 1%, depois 2% e agora 1%. Com a margem de erro, fica entre 0% e 4%. Brancos e nulos somam 11%. Não sabem ou não responderam 4%. João Carlos Rodrigues, do PMN, que começou com 3% dos votos, foi para 1% e agora não pontuou. O Ibope ainda fez uma simulação para o segundo turno. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta: se a eleição para prefeito de Porto Alegre tiver um segundo turno, em quem você votaria se tivesse que escolher entre Sebastião Melo e Raul Ponte, Sebastião Melo, 49%, Raul Ponte, 29%, brancos e nulos, 16%, não sabem ou não responderam, 6%. Entre Sebastião Melo e Nelson Marquesan, Sebastião Melo, 40%, Nelson Marquesan, 34%, brancos e nulos, 19%, não sabem ou não responderam, 6%. Entre Sebastião Melo e Luciana Genro, Sebastião Melo com 49%, Luciana Genro ficaria com 28%, brancos e nulos, 17%, não sabem e não responderam, 6%. Entre Nelson Marquesan e Raul Ponte, Nelson Marquesan ficaria com 47%, Raul Ponte com 29%, brancos e nulos 18%, não sabem e não responderam 6%. Entre Nelson Marquesan e Luciana Genro, Nelson Marquesan ficaria com 44%, Luciana Genro ficaria com 31%, brancos e nulos 17%, não sabem e não responderam 8%. Entre Raul Ponte e Luciana Genro, Raul Ponte ficaria com 30% das intenções de voto, Luciana Genro 34%, brancos e nulos 28%, não sabem e não responderam 8%. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS e registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo número RS-05644/2016. O Ibope ouviu 805 pessoas entre os dias 20 e 22 de setembro. Em instantes, fiéis dizem que foram enganados por um pastor. Ele teria pedido dinheiro e desaparecido.